Alô amigos, alô amigas, eu sou seu amigo, pastor Ivo Rodrigues, e você está em nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo para todas as pessoas e nos assiste. Esse canal tem o objetivo de levar até você mensagens, pregações, testemunhos, parábolas, louvores, palavras que tocam o seu coração e edifica a sua alma. Nós estamos fazendo um apanhado, um resumo dos livros bíblicos, desde de Gênesis até o Apocalipse. E hoje nós vamos falar do livro de número 61. Você sabe qual é o livro de número 61? Não sabe? Então fique sabendo. É a segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro. Pelo apóstolo Pedro. A segunda carta escrita ao apóstolo Pedro, ela tem 3 capítulos. Tem 3 capítulos, 61 versículos. Tem 1.366 palavras. 1.366 palavras. Tem um total de 8.160 letras. O maior capítulo é o capítulo 2. Ele tem 22 versículos. E o menor capítulo é o capítulo 3, com 18 versículos. A carta, tanto a primeira carta, como a segunda carta, escrito por Pedro, eu me alegro muito, porque num campo teológico, no campo da filosofia, muitos fazem crítica sobre o apóstolo Pedro. Diz que ele era imaturo, não tinha sabedoria, era leigo, não sabia ler, etc. Ele era imaturo, não sabia ler, interessante, escreveu 2 cartas e ditou o segundo livro, o segundo evangelho, o segundo livro, que é o livro de Marcos. Interessante isso. É uma coisa a pensar, né? Imagina se ele tivesse sabedoria. Mas uma coisa ele tinha, uma unção. A unção tão grande que aonde ele sabia que eles estavam, a pessoa sabia que ele ia estar, as pessoas traziam os paralíticos, os cegos, os doidos, os deficientes, e somente para que a sombra dele passasse. E a sombra dele passava em cima do paralítico, do aleijado, e a pessoa ficava curada na hora. E ele foi o único homem também que andou sobre as águas. Afundou, pastor? Sim, mas afundou aonde? Perto de Jesus, que só estendeu a mão e o apanhou. Pedro nos ensina lição tremenda. Foi Pedro que negou Jesus 3 vezes, mas também foi Pedro que pegou o anzol vazio e pegou um peixe, tirou a moeda de dentro e pagou o imposto. Foi Pedro também que andou sobre as águas. Foi Pedro que Jesus disse, não perdoai só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Foi Pedro que fez as maiores perguntas que os outros não tinham coragem de perguntar. E foi Pedro que Jesus estava andando sobre as águas, andando na beira do mar, bem melhor, e Pedro disse que ia pescar. Jesus chegou no outro dia, perguntou se tinha pegado algum peixe, ele disse não, porque os discípulos foram juntos, e foi ele que saiu para ajudar a puxar a rede, porque pegou cerca de 153 grandes peixes. Evangelho escrito por João, capítulo 21, versículo 11, você vê essa história. Foi Pedro que a prisão se abriu, e as mulheres estavam orando, jejuando, e ele falou, estou aqui. Foi Pedro que, no primeiro ensaio de pregação dele, nunca houve alguém na face da terra, por mais doutorado que seja, que no primeiro ensaio de pregação ganhou 3.000 almas em uma só vez. Não tinha aqui, já tinha pregado aqui, acolá no culto familiar, não. Era a primeira vez, 3.000 almas. E a segunda vez que ele pregou, 5.000 almas. E o mais forte que a Bíblia fala, que eles foram batizados nas águas. Oh, isso é tremendo. Isso é tremendo. Eu encerro essa participação aqui, hoje falando de Pedro, dizendo para você, não se acha pequeno, Deus é contigo, enfrenta os embates da vida, mas não se esconda debaixo da cama e dentro da caverna, Deus, ele é contigo. Jesus disse a Pedro, quando tu se converteres, tu serás uma bênção, e aqui há a prova do que era a bênção, tanto que quando Pedro foi morrer, quiseram crucificar ele de braços abertos, ele disse, eu não sou digno, quero morrer de cabeça para baixo,
e crucificar de perna para cima, pois só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Um abraço a todos. Eu sou seu amigo, pastor Ivo Rodrigues. E estamos chegando, só falta 5 livros para nós terminar esta série dos resumos dos livros da Bíblia. Um abraço, obrigado.